Fábio de Matos, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos impactos do Covid-19 no mercado magistral e quais passos, né, você e sua farmácia podem seguir nesse novo caminho, nessa nova jornada. Afinal, é uma mudança drástica, importante, que precisa ser tomado, precisa tomar rédea, né, de um modo geral, como as coisas vão acontecer. Primeira recomendação minha é não enlouquecer, é não surtar, entender como as coisas estão funcionando e manter a calma, manter a ordem. Até porque se você não tiver em paz, não tiver tranquilo, não tiver tranquila, não tiver seguro, segura, a tua equipe que às vezes já está preocupada ou apreensiva, vai ficar ainda mais. Então é importante, claro, manter a lucidez, a clareza para tomar as decisões. Segunda coisa que eu falo para vocês é o seguinte: começa a olhar o seu time, ver como é que a galera está e como ela conseguiu lidar, porque afinal de contas, durante o tempo que aconteceu aí o início da pandemia foi uma loucura, especialmente com a questão do álcool gel. Depois, quando começaram as notícias da hidroxicloroquina, um monte de gente achando que era para uso já como preventivo ou coisa do tipo, e falou: Meu Deus, eu preciso. E aí começou uma loucura, uma correria e tudo mais. E aí, tendo que lidar com isso, ter as adaptações, ter o medo, começar a montar o espaço para dividir, começar a espalhar o contato. Então, como é que o seu time está agora? Porque muita gente mostrou seu valor nesse momento de dificuldade. E é importante valorizar isso. Tanto que eu coloquei aqui essa mensagem, né? Quem está nas trincheiras ao seu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. E se você tem um time que conseguiu entregar essa percepção, olha, parabéns para você e, claro, valoriza essa galera, cuida com carinho desse time, porque afinal de contas você ter uma equipe aí que está engajada, fazendo a diferença é importante. Então valoriza. E valorizar não é premiar, não é dar dinheiro, é dar o reconhecimento, é dar os parabéns, é ser grato, é poder dar uma mensagem, escrever um bilhete, sei lá, dar um bombom. Não é só a questão da grana, mas é que tipo de iniciativa ou que tipo de atitude você pode adotar para fazer a diferença aí pelo seu time, para que ele perceba que você de fato se importa com tudo que tem acontecido. Agora vamos lá, o movimento começou a cair, os prescritores não estão atendendo, alguns fornecedores aumentaram o preço, a busca espontânea despencou. Como é que nós vamos fazer para a coisa acontecer? Que passos a gente precisa adotar para que as coisas efetivamente aconteçam? O que acontece? Qual que é o cenário que nós vivemos durante, né? E essa questão de pós-pandemia é o que é que nós vamos conseguir fazer depois. O isolamento social é a primeira coisa. Boa parte da população está em isolamento, então ela está distante. Então ela está fazendo o quê? Ela está comprando à distância, está consumindo conteúdo por meios digitais, pela internet, está acompanhando como as coisas estão acontecendo. Então o consumo digital decolou. Aula, videoaula, lives no Instagram, no YouTube, enfim, uma loucura. Existe a insegurança, especialmente de alguns setores, porque a insegurança com o futuro, o que é que vai acontecer, como as coisas vão funcionar, a questão de grana, se vai ter, se não vai ter, as empresas já estão começando a enxergar a queda no faturamento, então quer dizer, como é que vai funcionar? Eu vou conseguir honrar minhas contas, como é que vai ser? E as pessoas, os clientes, o que eles estão fazendo baseado nessa insegurança? Elas só estão comprando coisas que elas julgam imprescindíveis e que elas julgam assertivas. E aí é que a gente, no papel de farmácia, precisa ser assertivo para conseguir apresentar alternativas para o cliente que ele entenda dentro desse cenário como compras imprescindíveis, até por conta dessa questão do isolamento social. Bom, não dá para acreditar que o mundo vai voltar a ser o mesmo do que ele era antes da pandemia. Esse processo de isolamento, de distanciamento, de reflexão, de construção de conteúdo digital, de reforço. A questão é: eu estou aprendendo ou eu estou apenas sofrendo com isso?
Eu acredito que é um momento de evolução. Então eu quis deixar essa mensagem aqui. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Sobrevive quem está mais disposto a aderir às mudanças, porque essas não tem jeito. Elas vieram, estão aí e vão continuar acontecendo. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta, e vou deixar aqui nessa mensagem, é começar a trabalhar para fortalecer a sua autoridade e aparecer nas redes sociais. É muito complicado uma pessoa que nunca teve nada na internet, de repente vê um caso desse, começa a sair correndo desesperado atrás de gente. É muito complicado. Ou nunca usou as redes sociais, agora está mandando um monte de material e fala para mim, Fábio, eu não estou conseguindo ter resultado. Por quê? Porque provavelmente você não cativou a sua audiência, você não construiu uma relevância, você não tem um público que adere, que consome, que compra o seu conteúdo digital. E por conta disso, é claro, você vai ter uma adesão muito menor. Então, se você não tem, o que você precisa fazer é começar a construir essa audiência. Para construir audiência, você precisa adotar algumas estratégias, algumas orgânicas e outras pagas para te ajudar. Isso não tem jeito. Só que falar com o público certo é muito valioso. Então é importante fazer isso. E um contato interessante é conversar com os prescritores que você tem. Se hoje a gente já tem, no parecer do Diário Oficial da União, algumas mudanças pontuais relativas ao atendimento remoto e à telemedicina, nós precisamos então fazer uso desse contato e entender o que é que o prescritor está fazendo. Então, a minha sugestão é contatar estes profissionais e perguntar como é que ele está aderindo, se ele está em isolamento social, se ele não está fazendo nada, se ele está fazendo contato pelo WhatsApp, se ele está fazendo contato pelo Skype, pelo Zoom, enfim, por qualquer outra ferramenta de ordem digital, e como você pode entrar dentro desse processo ajudando, entregando informação, entregando conhecimento, material científico, ou até ajudando esse prescritor nesse processo aí de telemedicina. Então, eu recomendo para todo mundo, se você não tem, para você criar, ou se você já tem, de repente avaliar se ele atende à sua expectativa. Seu site, o seu e-commerce, se você ainda não possui, ou se você já possui, como ele está. E aí, se você puder, né, fortalecer essa construção de conteúdo, para quê? Para que você possa ser melhor ranqueado pelo Google. O que acontece? Se você não constrói conteúdo para o site, as pessoas não conseguem te localizar pelo Google. Então, no Google, a gente tem que trabalhar o nosso site. Então, é importante começar a construir conteúdo por escrito, construir conteúdo por vídeo e começar a entregar nos canais de comunicação que nós temos à nossa disposição. Começar a trabalhar esse tipo de contato. E aqui eu coloquei uma dica: direcione sua comunicação para os meios digitais e nas entregas inclui material offline, o folheto. Isso é uma coisa que vira muito, gente. Então, às vezes você tem folheto de fornecedor, ou você quer colocar um folheto novo falando, olha, nós estamos aqui por você, fique em casa, mas não deixe de se cuidar. E coloca dicas simples, cuidado para lavar as mãos, alguns cuidados com a alimentação, detalhes, ou cuidados para reforçar a imunidade relacionado à alimentação ou algum tipo de suplementação. Se isso é sutil, ele não soa pesado e pode te ajudar a vender, sim. E é importante você usar ferramentas com uma empresa que você conhece ou que você confia, que você se sente confortável. Eu coloquei aqui a empresa que eu trabalho, né, a minha agência, que é a Farma 360 Digital. Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho, é só acessar o site aqui. Ou se você quiser, né, precisar conversar com alguém lá, é só entrar na área de contatos. Vai ter uma pessoa à disposição para poder conversar com você e criar ferramentas. Eu coloquei aqui o exemplo que um e-commerce pode ser construído em até 3 dias, dependendo da tecnologia que você vai aplicar para a construção dessa ferramenta. Fala o que o seu cliente quer ouvir. Então é importante saber o que ele quer, porque existem produtos ou serviços hoje que vão ser mais assertivos do que ontem.
E o que é que as pessoas querem ouvir hoje? Quais os temas, quais os assuntos, do que o pessoal está discutindo, o que outros profissionais estão falando, o que o pessoal que você acompanha no seu feed, tanto das redes sociais, né, na internet, o que é que o pessoal está falando e está comentando. Eu coloquei aqui algumas sugestões e, claro, esse material está sendo disponibilizado no dia 30 de março de 2020. E isso pode variar dependendo de como as coisas vão evoluindo. Mas hoje nós temos demandas atuais, como a questão da imunidade, claro, o reforço imunológico pode te ajudar e te preservar. A suplementação de vitamina D é importante, especialmente se as pessoas no isolamento social estão abrindo mão dessa exposição ao sol, não estão tendo o contato, então, de repente, é interessante suplementar. Existem, inclusive, estudos que reforçam a importância dessa suplementação de vitamina D, mas, de todo modo, reforçar essa suplementação é interessante. Outros fatos importantes, como ansiedade, irritabilidade, dependendo de com quem a pessoa está, dificuldade que está de relacionamento, coisa do tipo. A questão do sono, muita gente tem muito tempo, mas não consegue dormir, seja pelo medo, pela insegurança ou a dificuldade convencional, e de repente entregar informações a respeito pode ajudar a trazer alternativas para o seu cliente. A questão do peso, eu coloquei aqui a redução do peso, mas pode ser até o ganho do peso. Muita gente está perdendo peso e muita gente ganhando muito peso por conta dessa ociosidade, dessa ansiedade, dessa insegurança. Inclusive, existem inúmeros memes circulando pela internet a respeito dessa ideia de redução de peso. E claro, cuidado com o bem-estar, o cuidado com a beleza, esse nunca vai acabar. Até porque as pessoas, mesmo em isolamento, continuam se expondo através de videochamadas, contatos, postagens, e ninguém quer parecer, né, numa videochamada ou numa postagem com um ar desanimado, carregado de olheira. Então, o cuidado com a beleza, com o bem-estar, ele permanece, independente desse momento de pandemia. É interessante ensinar o cliente. Todo mundo quer saber o que fazer ou como se cuidar. Então você pode criar vídeos, fazer tutoriais ou colocar um material de uma maneira simples no site. E se você tiver profissionais que hoje já têm algum tipo de relacionamento com a farmácia, você pode também estabelecer esse tipo de contato com profissionais para ajudar. Por exemplo, como fazer atividade física num espaço menor, como conseguir fazer a suplementação de vitamina D na sacada, por exemplo, ou algumas coisas interessantes, ou que tipo de alimentos são importantes para reforçar a sua imunidade. E você colocar esse tipo de informação, compartilhar esse tipo de informação, que geralmente gera muitas perguntas, do tipo, nossa, além disso, existe algum suplemento que eu posso usar, ou existe algum produto que eu posso usar, então você pode complementar uma questão com a outra. E aqui eu coloquei algumas alternativas. Hoje, por exemplo, esse material está disponível onde? Num vídeo do YouTube, e também o material está disponível em PDF. Se você não recebeu o PDF, vá lá no meu Instagram, @FabioMagistral. Lá no meu feed tem um link e tem o meu WhatsApp. É só você mandar uma mensagem e eu disponibilizo esse material para você imediatamente, tá bom? Então dá para colocar um vídeo no YouTube, dá para colocar no site, dá para colocar nas redes sociais, dá para fazer um infográfico, um tutorial simples, dá para fazer animação, um vídeo curto, mandar pelo WhatsApp, fazer live no Face, live no Insta, live no YouTube. Quer dizer, existem N canais para você entregar informação, orientar, ajudar as pessoas que hoje precisam desse tipo de ajuda por conta desse isolamento social. Então, não se esconda. Aproveite aí para conversar com com o seu público, com os seus clientes. E no caso do prescritor, nós podemos acessar esse cara? Claro que podemos. Nós podemos ajudar esse cara. O que ele precisa de ajuda? Ou ele está conseguindo entregar a informação, de repente em vídeo, olhar o seu e falar, vamos fazer junto, ou faz um falando sobre isso e aquilo, eu compartilho no meu canal, aí eu vou fazer um assim, você compartilha no seu canal, começar a compartilhar informações desse tipo.
E aí eu coloquei algumas coisas aqui, relaxamento, e aí tem a questão de meditação, yoga, de pessoas, como eu citei antes, de irritabilidade, cuidados com a alimentação, atividade física dentro de casa, como manter os cuidados com a pele, tipo de alimento, tipo de suplemento, o que fazer. O seu prescritor pode fazer isso. Entregar esse tipo de conhecimento é importante e ajuda bastante. Aqui nós temos o nosso cenário de quando decolou, quando a coisa aconteceu, e no quadro seguinte nós temos um reflexo, se você olhar ali na semana 9, despencou, e depois na semana 12, quando começou a correria, né, a busca, o aumento das vendas, especialmente nessa semana 12. Agora você nota que as fórmulas de valor menor tiveram um aumento maior do que as fórmulas com o valor mais alto. Ou seja, existe uma migração natural para produtos de valor agregado um pouco menor. Então, talvez apresentar alternativas que você tenha dentro do conceito de suplementação com valores distintos, como uma espécie de chave, um universo mais simples, um intermediário e o um mundo ideal, com faixas de valor que você consiga atender a nichos diferentes, pode ser uma alternativa interessante. Conversa com os clientes, liga para eles, manda mensagem para eles. Olha, nós estamos aqui por você, como você está, você precisa de alguma coisa, você precisa de alguma informação, de alguma orientação. E perguntar para ele se os medicamentos que ele usa hoje ele tem, o medicamento que ele suplementa, o que é que ele precisa, se ele faz uso disso, daquilo ou daquilo outro, o que, que ele quer. De repente ele quer usar um produto, mas ele está um pouco inseguro e de repente você pode enviar para ele uma quantidade maior, com uma condição melhor. Todo mundo sabe que com uma quantidade maior de cápsulas, o investimento fica mais interessante para o cliente. Então, é possível apresentar alternativas de uso contínuo ou de compra de recorrência para que o cliente possa continuar fazendo uso da medicação, continuar com você como fornecedor desse produto e você prestando esse serviço. Se o farmacêutico consegue fazer esse contato, você consegue, além de tudo, estabelecer uma relação interessante com esse cliente. Fala com a galera através da internet. Então você tem as pessoas que te seguem, manda um direct para eles, pergunta como tá, faz uma orientação, ou um contato humanizado. Olha, eu estou aqui, você precisa de alguma coisa, você quer alguma orientação, você precisa de alguma informação, manda, cria lá 2 ou 3 alternativas e começa a mandar para a galera. A taxa de retorno deve ser alta, porque como o pessoal está conectado, às vezes não tem o que fazer, responder esse tipo de contato acaba sendo mais fácil, porque a maioria das justificativas que os clientes adotam é justamente a falta de tempo. E no isolamento social, geralmente o que as pessoas mais têm é o tempo. O cliente que usa essa fórmula há mais tempo pode ter uma condição especial, se isso estiver dentro do seu escopo de negócio, onde você pode, de repente, aumentar a quantidade de parcelas. Você pode, por exemplo, dar uma quantidade maior de pontos se você tem algum tipo de plano de fidelidade atrelado à compra e conseguir, nesse formato, garantir que o paciente continue, né, com esse tratamento. Nós não sabemos quando vai acabar o isolamento social, nós não sabemos quanto tempo a economia vai levar para começar a dar sinais e para se restabelecer. Então é importante trabalhar esse esforço, né, colocar energia nesses contatos para que a gente consiga fortalecer o nosso caixa e manter os clientes que compram com a gente dentro da nossa farmácia. Aproveita se o tempo está ocioso dentro da loja e você tem equipe, o profissional está lá, vamos aproveitar este momento. Então construa material, aproveita para fazer. Então você pode fazer vídeo, você pode fazer lâmina, você pode fazer impresso, você pode fazer animação de equipamento. Então, que tipo de equipamentos você tem dentro da sua farmácia? Quais são os equipamentos que você tem lá no laboratório? Quais são os processos que você tem? Quais as etapas que você tem? Quantas conferências você tem? A questão da pesagem, você tem uma pesagem digital? Como funciona o seu PCP? Quer dizer, se você tem diferenças nesse processo, aproveita para construir material
para depois explicar para o seu cliente, ou se isso ficar pronto ainda durante o tempo de pandemia, aproveita para compartilhar. Os tipos de cápsula que você tem, que você trabalha, você pode inclusive fazer isso físico para depois você ter na loja quando o atendimento presencial se restabelecer, ou se hoje você mantém o seu atendimento presencial, de repente uma escala menor, mas você consegue ter esse material à disposição para apresentar para o cliente. A diferença entre os fitoterápicos, você pode pegar amostras e mostrar como funciona presencialmente, você pode fazer um vídeo mostrando, você pode pegar imagens e fazer um impresso, quer dizer, existem N possibilidades, a criatividade aqui é infinita para poder trabalhar alternativas de material que você pode entregar para o seu cliente. Explicar o que é fator de correção, como funciona o controle de qualidade dentro da sua farmácia e, de repente, detalhes que só você oferece, relacionado ao cuidado, ao carinho, à humanização e tudo mais. De repente, até uma homenagem para o seu time é algo que cria esse valor e faz a diferença. Se você consegue produzir esse tipo de material, aproveita, fortalece. Hoje, se você tiver um microfone, um celular, você tem resolvido o problema para fazer. Então, constrói material digital, mostra o seu time de farmacêuticos, coloca os farmacêuticos para falar, cria vídeo sobre alguns produtos específicos, cria vídeo para explicar sobre a dobra de cápsulas, os diferenciais do medicamento manipulado, como funcionam os cosméticos, atualização científica, enfim, tem N possibilidades. O que a gente não pode é ficar limitado e falando, nossa, eu não tenho que fazer. Existem milhares de possibilidades para fazer durante esse tempo ocioso. Aproveita para treinar o time também. Então, você pode colocar o departamento técnico para atualizar a equipe. Então, quer dizer, explicar para ele a diferença entre a validade do medicamento manipulado do medicamento industrializado, os diferenciais de um e de outro, coisas que você usa com frequência, mas se você perguntar para o time, é provável que não saiba o que é. Por exemplo, por que o cosmético é em porcentagem? Muitas vezes a equipe usa e não sabe a razão. O que é QSP? O que é UFC? Quer dizer, tem tanta coisa que se usa normalmente que às vezes a equipe nem sabe o que é, só faz porque aquilo é mecânico, que ter o entendimento pode ajudar sobremaneira no trabalho. As bases que você tem, de repente as bases que você faz são exclusivas, são diferenciadas, ou como funciona, qual é o processo, quais são os diferenciais, quer dizer, aproveitar para explorar isso. As ferramentas do sistema, se de repente tem áreas do sistema informatizado que você tem na sua farmácia que você não usa nada ou que você usa pouco, ferramenta de gestão, alguma coisa de CRM, alguma coisa de contato com o cliente, marcação de uso contínuo, quer dizer, tem uma série de coisas. E até treinar para encantar o cliente, como entregar uma experiência mais humanizada, como ser mais carinhoso, como ser mais cuidadoso, como atender melhor o seu cliente, enfim, aproveitar para fazer esse tipo de treinamento. Eu coloquei aqui a questão de humanidade e eu tenho recebido milhares de pessoas que comentam comigo através das redes sociais e eu vejo através das postagens quanta coisa legal a galera está fazendo. Apesar de termos um setor pequeno quando comparado ao universo das drogarias, né? Afinal são pouco mais de 7 mil farmácias de manipulação, o que eu tenho visto de comprometimento, de entrega de humanidade é um negócio extraordinário. Então eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte de um cenário que entrega as coisas com tanto cuidado e tanto carinho. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de humanidade que podem ser aplicados ao negócio. Então você estabeleceu um valor, olha, a cada X reais nós vamos doar X quilos de álcool gel para o hospital, para a clínica isso, para a clínica aquilo. Em cada entrega eu vou mandar um sachê de álcool em gel para a pessoa poder limpar as mãos e tudo mais. Eu vou colocar um folheto e vou mostrar que todo o processo, todo produto que foi entregue foi higienizado previamente para poder explicar, para poder orientar, para mostrar que eu estou cuidando da população, né, do meu cliente. De repente, eu posso dividir a taxa de entrega. Eu não vou cobrar a taxa de entrega e vou dividir o valor, vamos dizer assim. A minha taxa de entrega é R$ 10. Vai ser só 5. E essa grana, ela vai ficar para o entregador.
está se expondo, que está fazendo. Então, quer dizer, vai ser um valor exclusivamente para o entregador. A farmácia vai pagar para a empresa e essa diferença, esse valor, esse a mais, vai ser para o entregador que está desenvolvendo o trabalho dele. Distribuir solução antisséptica para a pessoa poder colocar de repente no tapete na entrada de casa ou em outro caminho, em outra opção, quer dizer, onde eu posso fazer, onde eu posso criar ações, onde eu posso de alguma maneira humanizar, fazer por onde. E aqui eu coloquei algumas ações emergenciais. E essas ações emergenciais pode ser tanto avaliar seus custos e contratos, então ver o que é que você tem, as contas que você tem hoje, o que, que você precisa avaliar, o que é que você precisa revisar, ver aí se existe possibilidades de negociação, de mudança de pagamento, de repente de parcelamento, de repente de adiamento, são coisas para avaliar. Revisão dos impostos, existem algumas novas regras, então avalie as novas regras, se você se enquadra dentro delas para de repente ter um fôlego maior para promover algum pagamento de imposto e coisa do tipo. Se você tem aí fornecedores ou parceiros comerciais, discute, conversa, veja o que é possível renegociar e até para poder enxergar quem de fato é seu parceiro, porque tem muita gente se aproveitando do momento para explorar, para aumentar valor, para dificultar, para encurtar. Então, quem é parceiro de fato vai estar disposto a conversar contigo nesse momento. Aproveita para revisar processo, de repente você tem processos que estão extensos demais, que são muito grandes ou que são complexos, ou que podem ser substituídos em parte por algum tipo de equipamento e que pode te dar mais agilidade e a médio prazo podem te trazer economia. Só para ter ideia, de repente avaliar até o valor do consumo de energia elétrica para uma alternativa de captação solar ou outra coisa, que de repente vai ser um investimento inicial, a médio e longo prazo vai te entregar o benefício da redução de custos. E é possível avaliar férias de colaborador, entregar férias para alguém, avaliar, revisar. Eu não gosto de falar de desligamento de equipe. Se for necessário fazer, infelizmente vai precisar. Mas eu não gosto, até porque eu me lembro da loucura do início e de ver tanta gente comprometida, focada, se esforçando, fazendo, e de repente você chegar e falar, olha, vai embora, é complicado. Então, é, eu acho importante ver se isso de fato é a alternativa a se tomar quando se fala aí de desligamento de colaboradores. E uma coisa que eu falo é não tira o pé do acelerador. Então, muita gente corta em coisas que não deve. A situação tá ruim, eu vou parar de abastecer o carro. Se você parar de abastecer o carro vai parar de andar. Então, é muito complicado. Eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Eu vou parar, de repente, de lavar o carro toda semana. Eu vou parar de passar o pneu pretinho, por exemplo. Mas eu não posso deixar de abastecer o carro. Eu preciso ter combustível. Sem combustível, o carro não anda. Então, o que, que acontece? Eu preciso tomar cuidado para não cortar coisas que me ajudam a ter mais tração, que me ajudam a ter mais movimento. Então, evita sumir das redes sociais, não divulgar, não aparecer. Então, você tem que aparecer agora, mostrar sua relevância, mostrar sua importância, mostrar o seu profissionalismo, a sua capacidade, a sua habilidade, de repente construir mais material offline para colocar dentro das sacolas das entregas, para você se manter mais próximo, para você poder cuidar desse cara, mas aproveita esse momento e não tira o combustível. E claro, gente, eu falo muito a respeito disso. Quem já assistiu minhas aulas presenciais ou algum material online sabe o quanto eu falo de espalhar o amor. Então, quando você faz as coisas com amor, com cuidado, com carinho, isso vai voltar para você. Então, fortalecer essa humanidade, esse cuidado, essa atenção, ele é decisivo para poder fazer a diferença, tá bom? Então, faça o que você puder, mas sempre com o coração, com a entrega, com carinho, com a força, de uma maneira sua, que é a sua essência, que é o seu DNA. Coloca como deve ser e vamos juntos construir as coisas, até porque está todo mundo no mesmo barco. E quando você olha para essa referência que eu recebi do Davi,
que é da fonte do Moodle. E aí o Davi Hoffman fez a alteração aí do conteúdo, né? Alterou para o português, porque estava em inglês. Aí eu fiz questão de sinalizar ali, claro, pedir autorização para ele para poder colocar ali. E vocês podem notar que farmacêutica está ali como baixa exposição. Então, quer dizer, a gente ainda sofre menos se comparado com outras áreas que têm aí uma dificuldade ainda maior. Então, a gente sempre acredita que o nosso cenário é o pior, e na verdade não é. Está todo mundo no mesmo barco lutando para poder voltar à normalidade e combater efetivamente essa pandemia, tá bom? Espero que esse material tenha sido útil para você e entenda que ele só vai fazer alguma diferença pelo seu negócio se você efetivamente criar a atitude de fazer alguma coisa, ter a atitude de colocar em prática alguma coisa que está aqui ou que as informações que tenham aparecido aqui possam te ajudar a tomar outras decisões. De repente, alguma coisa que você ouviu aqui te deu um insight para outro caminho. O importante é fazer, não é só o pensar. Então, essa frase aqui, ela vem muito de encontro com essa reflexão. A diferença entre quem você é e quem você quer ser é o que você faz, claro. E aqui estão os meus contatos. Agradecer a você que assistiu aí até agora esse material. Está disponível aí tanto no meu Instagram, Fábio Magistral, o Cássio lá do Infomerc, que me entregou aí algumas informações do mercado e de referências. E se você quiser, fica à vontade para entrar em contato tanto comigo, tanto por aqui como por outros meios, outros canais. Se quiser conhecer um pouco mais sobre outros materiais, inclusive do Monitor 360, que é uma ferramenta que entrega treinamentos de atendimento, mais as informações de uma maneira simples do seu negócio, aproveita aí o QR Code, acessa para saber mais como funciona. Muito obrigado mais uma vez.